A França votará em 2 turnos em abril para dar ao presidente Emmanuel Macron um segundo mandato de 5 anos ou confiar a um candidato diferente à presidência do país. O primeiro turno da votação, que inclui todos os candidatos que obtiveram assinaturas suficientes para concorrer, acontece em 10 de abril. Os 2 candidatos mais votados irão para o segundo turno, que ocorre em 24 de abril. Com base nas últimas pesquisas, Macron será um dos candidatos que estará no segundo turno, mas o outro lugar ainda está em disputa. A França vive uma das campanhas presidenciais mais atípicas de sua história. Faltando poucos dias para o primeiro turno, a corrida eleitoral é ofuscada pela situação na Ucrânia. Mais uma vez, o presidente candidato Emmanuel Macron tentará afastar a extrema-direita do poder, que nesse ano está dividida entre 2 candidatos com chances de ir para o segundo turno. Então, qual a conjuntura que envolve essas eleições? E quem são os principais candidatos ao Palácio do Elyseu? É isso que veremos nesse vídeo. Os candidatos. O atual presidente, de centro, lidera com relativa folga as pesquisas de primeiro e segundo turno. A forte recuperação econômica pós-pandemia na França elevou sua avaliação perante o eleitorado, subindo ainda mais após a invasão russa na Ucrânia. Macron procurou desempenhar um papel de liderança nos esforços diplomáticos para evitar a guerra, e ainda mantém ligações frequentes com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para tentar mediar a paz. A campanha de Macron se concentra em seus esforços para liberalizar a economia, incluindo planos para aumentar a idade de aposentadoria. O candidato do partido A República em Marcha quer adiar a aposentadoria dos 62 anos atuais para 65 anos como idade mínima. Segundo analistas, o cerne das propostas reformistas do candidato se resume ao aumento da contribuição para a aposentadoria a fim de sustentar o estado de bem-estar social francês. Outra promessa é a redução de 15 bilhões de euros em impostos, metade para as pessoas físicas e a outra para as empresas. Macron busca afastar a ideia dos eleitores de que ele é um presidente que governa para os ricos, algo que está presente nas críticas dos adversários. Além disso, ele busca fortalecer seu discurso em relação à imigração, um campo de batalha fundamental no debate francês. O presidente centrista tem alcançado entre 27% e 30% das intenções de voto, segundo as pesquisas. Contudo, nas pesquisas de avaliação de governo, 55% desaprovam sua gestão, contra 45% que aprovam. Macron praticamente não está fazendo campanha eleitoral, pois está totalmente envolvido nas questões do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e na resposta que a União Europeia tem dado à questão, juntamente com a OTAN. Após o início dos conflitos na Ucrânia, Macron, que acumula a presidência da França e da União Europeia, tem sua reeleição dada como praticamente certa pelos institutos de pesquisa. Após enfrentar desafios de rivais na própria direita, as chances de Marine Le Pen de chegar ao segundo turno melhoraram nas últimas semanas. A líder do partido Reunião Nacional, de extrema-direita, ressurgiu como a candidata com mais chances de enfrentar Macron no segundo turno, no que seria uma repetição das eleições de 2017. Analistas afirmam que seu foco em questões econômicas, como ajudar as pessoas a enfrentar os altos preços da energia, fizeram com que ela conquistasse eleitores da classe trabalhadora. Le Pen vem tentando desintoxicar a identidade de seu partido, criando uma nova imagem para suas políticas, o que fez com que algumas figuras do partido se afastassem, como sua própria sobrinha, Marion Le Pen, que declarou seu apoio ao rival Éric Zemmour. A candidata concorre pela terceira vez e acumula entre 18% e 20% das intenções de voto. Seu programa de governo é focado em medidas de aumento do poder aquisitivo dos franceses, com melhoria de salários e redução de impostos sobre energia. Le Pen também aposta em medidas fortes em questões de segurança interna. Ela quer tornar o tema uma prioridade no seu mandato, prometendo à polícia uma presunção de legítima defesa. Além disso, o tema da imigração tem um peso importante nas propostas da candidata. Ela defende o fim do reagrupamento familiar, que é um dispositivo que facilita a legalização de imigrantes que já tenham membros da família no país. Várias de suas medidas, segundo Le Pen, têm por objetivo combater as ideologias e redes islâmicas espalhadas pela França.
Jean-Luc Mélenchon é um veterano da esquerda francesa que fundou o Partido França Insubmissa, depois de abandonar o tradicional Partido Socialista. Atualmente, ele é o principal candidato de esquerda da política francesa. Entre seus objetivos está a redução da idade de aposentadoria para 60 anos, além de legalizar a maconha e acolher os imigrantes. Com a esquerda francesa fragmentada e incapaz de se unir atrás de um candidato até o momento, suas chances de chegar ao segundo turno parecem pequenas, embora ele venha subindo nas últimas pesquisas e possa surpreender na reta final. Essa eleição será sua terceira tentativa de chegar à presidência da França. O candidato propõe um programa de ruptura com o liberalismo econômico que vem sendo adotado por Macron nos últimos anos, preferindo uma sociedade de ajuda mútua, segundo suas palavras. Mélenchon vem se concentrando nas temáticas sociais, como o acesso à escola e o custo de vida. A explosão do preço do gás, da eletricidade e de produtos de primeira necessidade deve parar. É preciso bloquear os aumentos. Atualmente, o candidato é a terceira força na disputa, com cerca de 14% nas pesquisas, e busca ultrapassar Le Pen para poder chegar no segundo turno. Porém, o candidato tem sido cobrado por não ter exposto uma posição clara, desde o início, a respeito do presidente russo Vladimir Putin. Nessa eleição, os votos da extrema-direita na França se dividem entre Le Pen e o novato na política Éric Zemmour, que defende uma visão radical para o país, associada a uma visão liberal na economia. Éric Zemmour, um comentarista de televisão anti-imigração que foi recentemente condenado por discurso de ódio, veio do nada e chegou a estar empatado com Le Pen nas pesquisas do ano passado. O candidato tem levantado a bandeira da imigração zero e critica Marine Le Pen como incapaz de vencer. Seu novo partido, chamado Reconquista, ofereceu uma alternativa de linha mais dura para eleitores conservadores e de extrema-direita. Zemmour defende, entre outros pontos de seu programa, uma restrição do direito de asilo e o fim da legislação de reagrupamento familiar. O candidato também propõe que policiais e cidadãos fiquem isentos de processos judiciais, caso reajam a agressões em situação de legítima defesa. Propostas muito semelhantes às de Marine Le Pen e já bem consolidadas no campo da extrema-direita. Porém, nos últimos dias, o candidato tem radicalizado ainda mais ao propor um Ministério da Remigração. Se eleito, o líder da Reconquista promete fazer 1 milhão de estrangeiros partirem em 5 anos, segundo suas palavras. Zemmour tem como alvo os ilegais, delinquentes e criminosos, além dos chamados Arquivos S, termo usado pela polícia para identificar pessoas radicalizadas que vivem sob constante monitoramento. Essa radicalização pode estar ocorrendo em função de sua queda nas pesquisas. O conflito na Ucrânia enfraqueceu sua posição, pois o candidato tem um histórico de elogios e admiração pelo presidente Putin, algo que está sendo relembrado pelos seus adversários e tem afastado muitos eleitores. Atualmente correndo por fora na disputa, Pécresse chegou a tomar a segunda colocação de Le Pen no final do ano passado, indicando que poderia se tornar um sério risco para a candidata de extrema-direita. Contudo, a candidata do partido Os Republicanos, o mesmo do ex-presidente Sarkozy, não tem o carisma como sua principal vantagem, sendo vista como muito tecnocrata pelos próprios militantes. Ela defende um projeto de firmeza sobre a ordem pública e bastante liberal na economia, com medidas focadas para aumentar o poder de compra dos franceses. Ela deve conquistar eleitores centristas e conservadores que estão flertando com os candidatos da extrema-direita. Cenário nacional. Com a invasão à Ucrânia, o presidente Putin fez um enorme favor a Emmanuel Macron. Ao iniciar uma guerra durante a presidência de 6 meses do Conselho da União Europeia pela França, ele deu a Macron a chance de interpretar um estadista europeu importante, em vez de um candidato presidencial atrás de votos. Para melhorar ainda mais a situação, seus adversários da extrema-direita e esquerda sofreram perdas nas pesquisas de opinião por suas ligações com o presidente da Rússia. Apesar de tudo isso, Macron também foi criticado por estar ausente da campanha política, enquanto tenta lidar com a crise geopolítica do continente. Segundo o professor Dominique Régnier,
A vantagem para Macron é que neste momento de guerra, as pessoas se unem ao presidente, que é o chefe da política militar e externa, e existe a ideia de que não é razoável nessa situação ter um novo presidente sem experiência. No entanto, ele alertou que esse cenário pode ser facilmente revertido se as consequências econômicas da guerra, particularmente o aumento no preço dos combustíveis, atingirem com força as carteiras dos eleitores franceses. Tudo isso demonstra que o fator fundamental na avaliação dos eleitores será a economia. A guerra na Ucrânia elevou os preços da energia e dos alimentos em toda a Europa, aumentando as preocupações também na França sobre o custo de vida. A inflação ao consumidor na França atingiu, em fevereiro, seu maior patamar em mais de 13 anos, atingindo 3,6%, ante igual período do ano anterior. É a maior taxa desde julho de 2008. Em janeiro, a inflação havia atingido 2,9%. O resultado foi afetado principalmente pela alta nos custos de energia, serviços e alimentos. Apesar disso, e mantidas as configurações atuais, Macron ainda é o forte favorito para conquistar uma vitória no segundo turno, em 24 de abril. Pois mesmo que seu governo possua um significativo índice de rejeição, a fragmentação da oposição facilita o seu trabalho. Atualmente são 12 candidatos disputando o Palácio do Eliseu, mas poucos com reais chances de competir. A segunda colocada, Marine Le Pen, depois dos estragos causados pela proximidade com Putin, conseguiu recuperar um pouco de seu apoio político, após direcionar seu discurso para propostas que visam combater as dificuldades financeiras que a população está enfrentando. Além disso, ela também moderou seus comentários sobre a atuação da União Europeia, visto o forte euroceticismo presente no seu partido. Essa mudança de postura perante a União vai ao encontro do sentimento atual da população com relação à instituição. Segundo Clément Beaune, ministro de Assuntos Europeus da França, o ceticismo com relação à União Europeia não é o mesmo da eleição de 2017. A realidade é que as pessoas querem que a Europa sobreviva, especialmente agora em um cenário de guerra. Mesmo com essa sobrevida de Le Pen, as pesquisas de segundo turno indicam uma vitória de Macron com 57%, frente aos 43% da candidata de direita. Nos casos de disputa contra Zemmour e Mélenchon, essa diferença é ainda maior. O presidente Macron está mais uma vez fazendo campanha em uma plataforma pró-Europa e usou a guerra na Ucrânia para obter apoio de outros líderes europeus para alguns de seus planos políticos de longo prazo, principalmente uma política de segurança mais independente para o bloco. Contudo, segundo o economista Holger Schmieding, Emmanuel Macron mantém uma clara vantagem sobre seus adversários. No entanto, o impulso inicial no apoio a ele depois que Putin iniciou sua invasão da Ucrânia, em grande parte, se esgotou. Resta agora acompanhar os desdobramentos dessa eleição, que pelo peso que a França possui no bloco europeu, tem a capacidade de reorientar as diretrizes do continente. Então era isso, pessoal. Comentem aqui embaixo quem vocês acham que irá ganhar a disputa pela presidência. Não esqueçam do like e de compartilhar com um amigo. Muito obrigado.